Prazer imenso aqui nessa casa do Senhor, né? Os remanescentes, né? Nessa igreja, nesse formato. Ver rostos de vizinhos, tem uma vizinha ali, ver de amigos das antigas, mas também ver muitos rostos novos, até uma amiga de trabalho, trabalhou comigo na Vale, satisfação dele novamente, e saber que Deus tem feito a obra dele, em meio ao tempo, em meio às dificuldades, em meio às correrias do dia a dia para cada um. Deus continua fazendo a boa e perfeita obra dele, e essa obra é feita de dentro para fora, é feita em nós. E eu gostei muito desse nome, Remanescentes, porque eu creio que é o que precisamos para hoje, para esse mundo tecnológico, esse mundo de muitas opções, esse mundo que você pode ir na net aqui e assistir quem você quiser, pregador de qualquer lugar do mundo. Você tem que ser um remanescente desse tempo, você saber que Jesus tem uma coisa com você e para você, e é intransferível, não é para o outro. Até eu falei com o pastor Beto hoje lá, uma conversa agradável na casa dele, ele falou um pouco da história dele. Ele disse: pastor, a sua mãe me deu um golpe, botou, foi evangelista de Santos, então não tinha como correr. Tinha que ser mesmo pastor, tinha que ser mesmo obreiro na casa do Senhor. E é um homem que tem entregado a vida, e eu fiquei feliz saber que a área da sobrinha está em boas mãos, a Chloe está em boas mãos. Nós louvamos o Senhor, já oramos, né, no passado, já estamos orando pela Chloe, pelo esposo, do filho. Faça isso pelos seus filhos, né? Consagre ao Senhor todos os dias, para que na idade da razão eles permaneçam firmes em Cristo, né? A irmã de Nova está aqui, deu todos os filhos também, e dava muita carona na primeira igreja batista. A irmã de Nova foi bênção, e olha, meus irmãos, o que a pessoa planta ela colhe, né? E depois também, quando eu consegui meu carro, dava muita carona para os irmãos, eu era quase o governo da igreja, né? Então, o que você planta, nada volta para trás. Eu tenho certeza que o que você faz em prol do próximo, como o pastor falou, e em prol do reino, Jesus não deve nada para você, pelo contrário, nós sempre estamos ainda um pouco atrás. Amém? Então, eu, como o pastor falou, já estou em Portugal, não pedi para ir, mas aprove Deus. Eu tive em 2013, final de 2013, e olha assim, e olha que eu já, como voz pastor, eu já fazia parte de ministérios de evangelismo. A gente tem um projeto, e hoje o projeto funciona, Pão da Vida, que todo domingo de manhã, como a gente não tem BD, agora está tendo culto novamente, mas não tem culto de manhã, a gente reuniu uma galera. Eu liderava junto com o Adão, para ir em Belém, fazendo medicina. Café da manhã, cada um levava pão, os copos, o bolo, e levava o pessoal de rua, os dependentes químicos. E nesse a gente perguntava: você quer mudar de vida? Como a igreja tem centro de recuperação aqui em Imperatriz, a gente acompanhava, apadrinhava, e aí era aquela luta, uns caíam, outros levantavam, mas para a glória de Deus a gente vê resultados. Então, meu Deus do céu, eu sempre querendo algo mais do Senhor, né? Senhor, eu sei que eu faço alguma coisa para pouco, mas eu quero fazer algo mais para o Senhor. Eu quero entrar mesmo nos trilhos, né? A Luciana do Trabalho tem 2 trilhos, né? A fé e a ação, né? Sem isso você não anda. Você tem que ter fé, mas você tem que ter ação. A oração já diz orar e ação. Você tem que agir de acordo com os propósitos que o Senhor tem colocado na sua vida e na minha vida. E pronto, sempre estava ali fazendo algo. E um pastor que recém-chegado à igreja, que estava na África, Moçambique, tinha já implantado a congregação lá na África, tinha um projeto para Portugal. Eu nem passaporte tinha. Ele chegou: Edson, você tem um perfil, quer fazer parte da equipe? Eu disse: pastor, eu posso orar uma semana pelo menos? Ele disse: olha, meu filho, olha. Aí foi, ia para o meu líder. Queria que alguém dissesse: não vai não, é de Deus. Mas todo mundo dizia: vai. Quando é aquela ide por todo mundo, eles falaram: era vai de tudo por todo mundo, né? E aí fui na dona Lucília, que é a irmã de Nova Fala, que é minha mãe, né? E eu disse: aqui vai ter barra aqui, né? Meu filho, fazer o quê, né? Só que quando os pastores foram lá com essa cara: meu filho, aqui do lado não tem a congregação, por que não vai
ajudar lá, que tem que ir para o outro lado do oceano, né, que são de São Paulo, são 12 horas, 10 horas e meia de voo. Né? Se fosse daqui era pertinho, né? Era mais perto, o Nordeste é mais perto. Mas como é de São Paulo, a gente tem que passar para pegar o voo para lá. São 10 horas e meia. Então, isso tudo para dizer que muitas vezes você se coloca e vê a resposta. Né? Vê a resposta. Aí eu quase disse não, aí eu disse, opa, agora você disse. Olha o que eu disse lá atrás. Olha o compromisso, olha o que eu quero fazer com a minha vida, olha o rumo que eu quero, onde é o alvo. E eu disse, pois vamos, pastor. Amém? E estou lá desde 2018, eu tenho 7 anos. E eu creio que Deus tem feito muito. Como o pastor falou, é um campo difícil. Eu tive também na África, agora em novembro do ano passado. A África, o apelo lá é mais mesmo financeiro. Eu acho que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de sanar a fome, é capaz de sanar. Mas o que a gente tem visto lá é que quando o Evangelho chega, transforma. Amém. Transforma. Meus irmãos, em Moçambique, eu tive em Moçambique, no TED. Vocês veem aqui, a gente fala muito de corrupção do passado, do futuro, e lá a corrupção é maior dentro de sala de aula. É o professor que cobra para essa aluno. É você que estuda para algum curso público, mas se você não der uma vergonha lá, você não passa. E é um país ainda, um pouco ainda, eu digo, com aquele espírito ali de escravidão. Eu fiquei muito chocado. Eu na rua com o funcionário lá, e pegou a refrigerante e fui pegar o troco. Nesse que eu fui pegar o troco, a menina que foi lá, fez assim, meu Deus, isso me machucou assim. Eu disse, meu Deus, ainda tem isso, não. Como assim? Porque eles que antigamente, os carros que não iam dar calça, o senhor tinha que segurar. E ela fez assim para mim, e disse, meu Deus, isso é forte. Porque ainda é um país que precisa muito, mas para a glória de Deus, a congregação, pessoas mais livres, são felizes por nada. A preocupação deles é água, né? A preocupação deles é comida. Enquanto a nossa aqui, muitas vezes é o ar-condicionado, muitas vezes é uma calça de marca, o deles é água e comida. E para a glória de Deus, eu tenho andado nesse lugar e tenho visto a obra maravilhosa do Senhor aqui e fora. Portugal, a dificuldade lá realmente é um país um pouco distante mesmo do Evangelho. E se vocês verem, pode até colocar no Internet futuro, tem um cristão perguntando, você conhece Jesus? E os outros no shopping são, não quero saber, não tenho papo com isso. Por que a nossa igreja lá já vai fazer agora 10 anos, a nossa congregação lá, mas portugueses são muito poucos. Mas é um povo que precisa de oração. E lá, quando a gente vai para lá, é que eu falo com alguns amigos, quer ir, a gente prepara, tira a carteira, prepara mesmo, não vai pensando em seu diploma lá, vale de alguma coisa, não vale. Então você tem que ir para algo se você tiver que ir, né? Eu disse, está de boa aqui, não vale, não, fique aqui. Tá bom, aqui essa técnica, que é o que todos os anos com a graça de Deus, eu tenho vindo aqui. E Deus tem mudado o coração dos portugueses, Deus tem falado, Deus tem transmitido esse amor que é real, que é verdadeiro, com essa palavra. Assim, Deus tem muitas maneiras de agir, tem muitas maneiras de falar com você, de sonhos, de outras formas. Teve um dos meus primeiros patrões lá, eu fui para a cidade, puxar fio e fazer o que eu sabia fazer um pouco aqui no Brasil. E eu sempre falei do Evangelho, mesmo que eles estavam lá, o pastorzão, eu disse, vai ser. Aí eles vão botar a igreja, vai ser meu diácono, Nono Paulo. E ele falava, eu sempre tirava onda e tal. E teve um belo dia, irmão, eu tive um sonho. Não foi uma pergunta. O sonho que eu estava no caixão. Só que eu vi o meu corpo e eu estava me vendo. Eu disse que eu estava morrendo. Não é só uma morte física, a morte espiritual, você tem que morrer para esse mundo. E lá como é um país capitalista, as pessoas trabalham de tarde, de manhã e muitas vezes de noite. Eu vi que eu posso dizer, venha para a quarta-feira, venha para o PG, é a mesma luta nossa lá. Só que ela é mais difícil, porque realmente as pessoas, talvez para se manterem lá, acabam vendendo a sua vida, porque muita gente
tempo é dinheiro, não, tempo é vida. O seu tempo é a sua vida. Quando você gasta mais tempo, mais vida você vai gastar. Então, temos que queimar a nossa vida, temos que gastar a nossa vida naquilo que é útil, que é na presença do Senhor. Eu creio que Deus ele tem muitas maneiras de agir com cada personalidade. Você não precisa ir para o outro lado do oceano para servir o Senhor. Você precisa olhar do seu lado de volta, do seu vizinho, do trabalho, onde você trabalha, do que você faz. Ele vai usar ricamente como você é, do seu jeito. Você só tem que estar à disposição. Você só tem que estar no posicionado corretamente. Então, aí nesse meio tempo de buscar o Senhor, de querer estar nos trilhos, o pastor Reinaldo, eu não conhecia mais a esposa, a pastora Tânia, e ele me convidou e eu fui. Fui primeiro em 2014, passei 3 meses, voltei para o Brasil e depois fui definitivo para viver minha vida lá mesmo. Eu sou solteiro, viver minha vida lá, trabalhar e ajudar na obra. A nossa congregação lá tinha talvez uns 30 pessoas no máximo. Hoje, pela glória de Deus, vamos chegar aos 200. Já fizemos a multiplicação, a primeira multiplicação para a glória de Deus. Já temos líderes de jovem. Eu estou supervisionando algumas células, junto com outra irmã. Temos a célula, eu não sei como é que funciona aqui, mas temos lá separado rapazes, mulheres, senhoras e tal. Então isso já está se consolidando. Mas, irmãos, aquela história foi muito chorosa. O casal de pastores lá, o pastor Reinaldo e a pastora Tânia, sempre fala, sempre é grato ao Senhor, porque o Senhor tem mandado que eu fosse. E eu fui levar mais um. O Marcos, que era lá do louvor, eu nem conhecia que ele estava no trabalho. Ele trabalhava na TI da Suzana, prestador de serviço, e eu trabalhava também nessa área de satélite. E eu brincando, Marcos, bora para precisando lá de alguém do louvor e tal. Vou de férias e tal, e foi. E também está lá. Então, Deus tem trazido umas pessoas apaixonadas por Jesus lá, e tem levado esse amor por Jesus. E o dia que vocês quiserem conhecer Portugal, só me procure. Então, Deus colocou na minha mente, no meu espírito, como se você tivesse um tema para dar atenção. Essa palavra, se poderia falar, você poderia dar esse tema: uma vez salvo, uma vez cego. Para a gente incluir: uma vez salvo, uma vez cego. Uma vez cego. Eu acho que é impossível quando você prova desse amor, quando você bebe dessa água da vida, quando você se lança nesse oceano. É impossível você não se preocupar com o próximo. É impossível você ficar no raso. É impossível você não desfrutar cada dia dessa presença maravilhosa que diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho pela criatura. Eu não posso, que nem o pastor falou. Uma das coisas que dizem que você não é capaz, que você acabou de falar, que você se acha incapaz. Você se acha, não, como é que eu vou fazer? Foi questão de Moisés. O que eu vou fazer? Eu não consigo falar. Levanta mais um. Vai contigo. Vai ser o teu interlocutor. E o Senhor Jesus usou e tem mudado aquela nação. Se a irmã puder projetar para mim, Filipenses 2, de 1 ao 15. Aleluia, glória a Deus. Quando andávamos, quando você tem norte, quando o seu GPS dá problema, você vai para vários lugares. Então, era mais ou menos assim que eu creio. Mesmo às vezes na igreja, você fica sem norte, você, eu não posso, não pode, porque aquele que te chamou, ele é capaz. Não é pelo meu entendimento, não é pela minha força, mas é por ele, e é para ele que são todas as coisas. Então, não tenha medo de se lançar e fazer algo mais do que Cristo tem mandado você fazer. Amém?
Vamos ler junto até o 15. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo Jesus, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façais por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo em Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus, era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de ser, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso deixou, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, os céus na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora também na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e deprovada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Aleluia. Depois a irmã volta lá para o 13, só para a gente percorrer mais aí em cima desse texto. Amém. Então, eu falei, Senhor, eu quero e eu vou mais além. E nesse meio tempo eu estava lendo aquele livro Produção Inspirar, até que nada mais importe. Não sei se vocês já leram. Mas eu estou hoje no livro, é o Impacto da Santidade. Mas até que nada mais importe. É um livro onde você se vê conformado, mesmo que você seja até o pastor da igreja, mas ou mesmo o irmão multimídia que trabalha aqui, novo aqui, vai para fora, ele quer fazer algo mais, ele quer se mergulhar, ele quer buscar mais as pessoas, ele quer se consagrar mais, ele quer saber que o Senhor quer mais dele, porque somos máquinas perfeitas do Senhor. Muitos passamos por tribulações, passamos por desânimo. Paulo fala lá, a gente está lá na campanha também da leitura da Bíblia toda, a gente está aí em Gálatas, Efésios, e Paulo vai falar muitas vezes da inconstância dele. Isso, olha, isso não é só de hoje não, né? Isso é de antigamente. Então, ele fala que ele se sentia desanimado. Mas Deus é quem faz em nós o querer e o efetuar. É Ele quem faz em nós que você se desperte, que você vá adiante, que você dê um passo a mais, que você não se preocupe, não tenha medo das águas mais profundas que você vai mergulhar, porque o importante é saber que Ele vai te resgatar na hora certa, é saber que Ele é quem vai te dar o mesmo Espírito em Cristo Jesus, é saber que você é o sal desse bairro, dessa cidade, de onde quer que você esteja, que você é a luz que vai dar claridade para muitos que estão em trevas, que quando estão em trevas, sem Cristo, sem salvação, você essa figura é importante, porque o pastor Kleber e nem talvez o líder de louvor vai ter acesso à pessoa que só você precisa. Muitas vezes a gente pensa, não, essa pessoa é cética, essa pessoa ela tem um coração muito duro, né? Meu irmão, não pense isso. Eu pensava, eu vou ser sincero com vocês, quando eu cheguei em Portugal, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Papai do céu, eu estava com aquela irmã, não podia ser o Timaio, me deu motivos para ir embora. Porque meu irmão, eu disse, meu Deus, pastor, como é que vamos fazer? E foi profecia, assim, vai acontecer. E olha, você não pegava isso, né?
essa igreja vai prosperar, essa igreja vai, amém, amém, para a glória de Deus. Hoje temos que esse culto, mas foi, né, junto com os nossos pastores lá, com os outros obreiros, com quem foi chegando, com quem foi se ajuntando ali e fazendo força. Para a glória de Deus, a gente está lá, né? E Deus tem dado graça. Já estamos procurando um outro ponto, porque ela, além dos irmãos serem um pouco céticos, os portugueses também não gostam muito do barulho dos crentes. Como nós estamos quase que no centro mesmo, né, de Lisboa, a dona do local já está pedindo o local. E lá, uma das coisas mais difíceis é a questão de aluguel. Então, um exemplo lá, nesse ponto que nós estamos, que é mais ou menos desse tamanho aqui, estamos pagando 1.200 euros e não estão achando mais menos de 3.500 euros. Então, a nossa oração em jejum é para que Deus abra essas portas financeiras para que a gente possa sair de lá, parar de, entre aspas, incomodar os irmãos, mas sabemos que é o espírito do inimigo querendo usar as pessoas para que o evangelho não avance. Mas todo dia temos orado por aquela vizinhança e as pessoas, aí depois a mulher vem e pede perdão, não é isso, é porque o povo fica me enchendo, fica reclamando dos inquilinos, que lá a gente é assim, né? Tem lá, é mais um prédio lá. Então tem aqui esse espaço em cima do prédio. E os vizinhos retiramos a bateria, fizemos um revestimento acústico para que o menos som fosse vazasse, mas mesmo assim eles ainda se sentem incomodados. Então é saber que Deus, ele mesmo com essas dificuldades, com essas lutas, ele tem lhe chamado e dito para você: venha mais além. Então, nesse meio tempo eu disse: não, eu quero mais, eu quero mais além, eu quero buscar mais no Senhor, eu quero fazer mais a vontade do Senhor, porque eu sabia que, como lá diz lá em Apocalipse 3, que quando você 3, o versículo 16, eu não queria e não quero ser um crente irrelevante, um crente morno, porque eu sei, e a Bíblia diz que o crente morno vai ser o quê? Limitado. Eu não quero ser o sal que fica insípido e eu não quero ser a luz que é colocada debaixo do velador, debaixo da mesa. Eu quero, de alguma forma, junto com meus irmãos, fazer a diferença por onde quer que a gente passe. Eu estou do outro lado do oceano, você está aqui na minha cidade. Você está aqui no Ouro Verde. E Deus tem algo, uma missão, que é só para você. Até eu dizia: não tem outra pessoa, tem gente mais capaz para estudar. Foi lá, aprendi, fez seminário, passou muito tempo na escola de missões. E o pastor não tem, mas eu orei e creio que você vai ser, junto com os que estão lá, lógico, né? A gente não faz nada sozinho, primeiro a nossa força está nele, ele vai fazer. Amém? Então nós temos buscado fazer a vontade do Senhor naquela terra, e Deus tem sido misericordioso e bondoso, e feito a boa, perfeita e agradável vontade dele naquela terra. Amém? E o Senhor tem cada dia mais me incomodado nesse sentido, de saber aonde mais, o que fazer mais. Aí eu pergunto para você também hoje, essa noite, talvez o que não precisa responder, mas o que não precisa responder para mim, mas responder pessoalmente. O que tem às vezes te atrapalhado de crescer mais em Deus, de ir mais além? O que tem me amarrado, o que tem me impedido? É um relacionamento, finanças, o tempo, o que tem me atrapalhado? Então Deus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e suave. Então vocês não precisam se preocupar com o que Ele vai fazer. Você tem que ter certeza que Ele vai fazer. Amém. Só se lançar na presença desse Deus Altíssimo, que Ele vai fazer na sua vida. Amém. É como diz lá em Romanos 12:2. Aí não pode
projetar, por favor. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você não pode se encaixar nos padrões desse mundo, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui. Nós somos forasteiros aqui. Você não veio para ser amoldado aos padrões da economia brasileira, ou a economia da Europa, ou a economia de onde você está. Você não veio ser amoldar a moda desta época. Se a moda é assistir em casa, assistir o culto pela internet, eu vou assistir. Se a moda é viver como eu quero viver, fazendo a vontade da carne, como diz lá em Gálatas, não é a sua vibe, digamos assim, não é o seu pensamento, não é o que você almeja. Você deseja viver Romanos 12:2. Não se amoldar ao padrão deste mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É muito bonito isso aqui também no final, que diz que é boa, perfeita e agradável. Se é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a minha. Então, meu amigo, não tenha medo de mergulhar nesse rio que o Senhor tem para você. Porque eu sabia que na época, quando eu estava nesse conflito de fé, conflito existencial, que se eu não buscasse no Senhor algo novo, algum trilho novo para andar, eu ia mesmo vacilar, facilmente eu ia ser moldado pelas paixões da carne, diz Gálatas 5,16. Eu ia mesmo talvez mergulhar no que a Bíblia diz lá. Vamos lá, Gálatas 5,16, por favor. Podem ler comigo? Gálatas 5,16. Por isso, digo Gálatas 5,16. Por isso, digo, vivo pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O pastor estava falando aqui do jejum, e é uma das ferramentas do crente. Jejum e oração. Um dos momentos mais sublimes assim, na presença do Senhor foi em congressos, não foi em ouvir grandes pastores, mas foi em jejum e oração. Às vezes no monte, mas mais em casa mesmo, no jejum e na oração. Porque eu sabia que se eu não buscasse nele fonte inesgotável, o espírito humano, com a linguística, ia vencer. Mas eu disse, não quero que ele vença, eu quero que o Espírito Santo de Deus vença. Então, pensando nisso, eu disse, Senhor, venha e faça a tua vontade. Então, me lancei e estou buscando o Senhor e sabendo que águas mais profundas virão. Eu sei que vai vir tribulações, porque nesse mundo, a Bíblia diz, eu queria vir aqui com os irmãos e já falar com os irmãos, vá para Jesus, que sua vida vai ser mudada, que você não vai ter mais tribulações, que vai ser só glória e maravilha, vai ser só coisa boa, você vai estar de Paris para a Inglaterra, de Paris para talvez Nova York, ou mesmo vai só atravessar a fronteira, você já está na Espanha. Nesse mundo nós temos a pressão, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Deus ele faz essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Mas eu não posso me apegar a isso como se fosse eu vou porque eu sei que na Europa eu vou bombar de ganhar euros, eu vou bombar de mandar dinheiro para o Brasil, eu vou comprar coisas no Brasil, eu vou investir no Brasil com os euros que valem mais do que o real. Não só por isso. Pode comer por isso, não é pecado. Não é pecado prosperar. Desde que isso não seja seu Deus,
desde que isso não tire o seu tempo, o seu rumo e a sua caminhada, desde que isso não tire o seu alvo, não há pecado nenhum em prosperar. Pelo contrário, você pode, com isso, ajudar que o Evangelho vá mais além, que o reino vá mais além. Por exemplo, eu conheci um pouco mais da Europa, também por causa do Evangelho. Aproveitei as duas coisas. Fui ver uma missão qualquer e aproveitei para fazer missões. Fui na Polônia, fui em Paris, também em Marseille, também em Paris, tive também na Espanha, mas sabendo que Deus, Ele quer algo a mais de você. Ele não quer só que você vá, boa, pode ir, vamos curtir, vamos desfrutar do melhor dessa terra. Se creres e pedires, comeremos o melhor dessa terra, mas com um propósito, mas com uma direção. Saber que Ele vai fazer através de vocês. E toda vez quando às vezes vem, que bate fogo, eu fico assim, fogo é a expressão de lá, né? Fogo, né? A expressão de lá, como diz hoje, fogo. Quando bate isso na mente de retroceder, eu lembro lá de Lamentações, que me diz trazer à memória o que me dá esperança. E a minha esperança é ver um povo, uma nação, desde que seja eu mesmo e quem estiver ao meu redor, rendido aos pés do Senhor e fazendo a vontade dele para a glória de Deus Pai. Lamentações 3, 20 e 23. Minha esperança é o Senhor. A esperança do Paizinho é que caminhemos sem volta. Amém? E se acaso, e se por acaso, se você voltar, é só para reconhecer de onde Deus me tirou. Se você tiver aqui, não, eu estou cansado da caminhada, será por onde é que eu vou se eu for nesse caminho? Se você for ver de onde Deus me tirou, você nunca mais vai querer voltar para lá. É que o nosso pastor lá diz também, o nosso pastor lá em Portugal diz, às vezes a gente fazia muita coisa no mundo, né? A gente varava à noite, a gente pintava e bordava, e quando vem para o Evangelho, quando vem para o reino, quer estar quentadinho aqui no banco, quer estar quietinho, não, eu quero só receber, eu quero só comer, eu quero só. Não, meu irmão, agora é hora de você ser uma pilastra na casa do Senhor, né? De você ser esse que vai além daquilo que Deus tem te dado e tem nos dado essa oportunidade de ir mais além, de viver esse novo, essa vontade perfeita e agradável do Senhor, de viver esse tempo de desfrute mesmo na presença do Senhor, de saber que Ele é quem vai fazer na sua vida esse dunamis, esse renovo, esse novo agir. Amém? Que Ele não vai nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai deixar que você passe por qualquer tribulação, só como Ele disse, que estarei convosco até a consumação deste século. Você, além de tudo, você nasceu para ser amado. Diga comigo, eu nasci amado. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quem é? As cadeiras? São as companhias aéreas, são os asfaltos, são um monte de você. São pessoas. Você vê gente assim andando? É gente que Deus amou de tal maneira que Ele deu o melhor dele. Então você nasceu primeiramente para ser amado. E depois disso você nasceu para, uma vez salvo, uma vez servo. Você nasceu para servir. Você nasceu para fazer parte desse exército que nunca perdeu uma batalha. Nesse tempo de guerra que a gente vive agora lá, mas se aumentou o conflito lá entre Irã e Israel, até os meninos aqui, os amigos, ligam, e aí, como fala? Eu vejo mísseis passando aqui por lá, mas está tranquilo. Quando eu fui na Polônia, eu vi os tanques de guerra, que é a fronteira com a Ucrânia, também a Polônia é perto da Ucrânia, eu vi alguns tanques de guerra, mas para a glória de Deus ainda não se escalou. Tivemos lá um ataque cibernético, não foi nada físico, mas atacou as hidrelétricas, as energias que passou o
dia sem energia e foi um pouco tenso, porque acabava tudo, você não tinha energia, os supermercados fechavam, a sua internet móvel e a de casa também falhavam, porque mesmo que os equipamentos lá das torres de distribuição tenham bateria, mas elas têm um tempo, 8 horas, 16 horas, 15 horas. Então foi um pouco tenso, né? Eu até brincava lá com os amigos de trabalho e disse: está preparado? Está preparado? Tu é doido? Está preparado, mano? Vai ser agora e tal. Aí o patrão liga: ei, podem ir para casa, 10 horas da manhã, podem ir para casa, todo mundo fica em casa até a segunda hora, ninguém saia. Aí eu caí, eles ficaram preparados. Patrão, ponto dado, que a hora é paga lá, é por hora que você trabalha lá. Eles pagam sua hora. E mandei para casa, todo mundo ficou trouxa, está mexendo no bolso. Está mexendo no bolso. O pastor falou que a nossa vida com Jesus, ela é completa, meus irmãos. Se Deus não mexe aqui, então o bolso tem que bater. Muita coisa não está certa em vida. Não é só pelas obras, mas Ele quer você por completo. O nosso Deus, Ele não é um Deus açougueiro que diz: ei, me dá aí o coração mole, me dá aí o coração, me dá aí a perna do boi. Não, Ele nos quer inteiro. Tudo, corpo, alma, mente, coração, suas finanças, porque se você tem fôlego de vida, se você está respirando, é porque Ele permitiu que você estivesse respirando, Ele permitiu que você tenha essa disposição de trabalhar, de gerar algo para essa sociedade, para essa nação. Ele quer viver sem medo de expor quem você é no meio de uma sociedade corrupta, né? Uma sociedade que até os portugueses não vem aqui com o seu jeitinho brasileiro, não, fazer gambiarra, de fazer burla, né? Não, meu carro está com o pneu careca, mas se eu pagar lá para o pessoal para passar, eles passam. Não vem, eles falavam isso, né? E falam, mas a povo também tem. A corrupção está em todo lado, está para todo lugar. Então, não vem aqui fazer o seu jeitinho, porque Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu proceder. Ele quer que você esteja com Ele por inteiro. O que é certo é certo. Não tem meio termo. É sim, não, na presença do Senhor. Não é talvez. A gente leu, o morro vai ser. Ele quer que você esteja por completo, inteiro, na presença dEle. Como é que a gente vai reconhecer? Como é que a gente vai dar esses passos para dizer: opa, estou aqui com o Kleber, estou aqui, meu líder de PG, para ir mais além? Primeiro, você pode reconhecer que sem Cristo nada você pode fazer, que é lá em João 15:5. Se a irmã puder projetar, se for Cristo. João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém e eu, esse dará, pois sem mim não é porque eu estou na obra, não é porque a minha mãe é líder do diácono, o meu pai foi obreiro, não é porque eu fui para a escola de missões, não é porque eu estou no Brasil, não é porque eu estou na Inglaterra, não. É porque nós estamos nele. É porque nós estamos dependentes totalmente dele. Eu vou estudar. O pastor vem com uma livraria na casa dele. Eu pego gosto para a leitura. Mas me capacitar, fazer parte do PG, fazer parte dos cultos, fazer parte da organização em si do culto. Mas saber que isso, se não for para ele, se não for por ele, não adianta. Porque talvez eu estou fazendo para mim, porque talvez eu necessite disso agora, mas eu sei que sem ele, nada nós podemos fazer. Primeiramente, você reconhece que sem ele, nada você pode fazer. Segundo, saber que nesta caminhada, que nesta volta, um novo proceder, você vai ter tribulação, muitas vezes nos desanimar, quer nos fazer parar, desistir.
dessa tão grande e sublime missão que está na presença do Senhor e ver coisas maravilhosas. Eu estava conversando com o pastor e por lá passou já muitas nações, mesmo portugueses, que, graças a Deus, mesmo que não estão congregando hoje com a gente lá, nessa aqui mais está firme nos caminhos do Senhor, mexicano que está firme, lá voltou para a cidade, está firme. Aqui no Brasil eu estava comentando com um rapaz que eu acompanhei aqui, que foi muito novo com as drogas e acabou sendo alvejado com 3 tiros na cabeça. Enquanto me mandaram as fotos, mandaram que ele estava louco, mas para a glória de Deus ele viveu, está vivo. E para a glória de Deus está pregando a palavra, né? É saber que nada é em vão, saber que a semente, que a palavra que você lançou, que o amor que o Senhor brotou no seu coração, ele vai sair, ele vai germinar, ele vai gerar frutos, né? Assim como algo que você tem que plantar, vai morrer para nascer, é a minha vontade, às vezes tem que morrer mesmo. A vontade do Edson, eu aprendi lá com a pastora Tânia, sempre eu fui muito de resenha, de festa e tal, e aí eu sou muito de churrasco. Aí tá o fulano de tal vai fazer aniversário, vai fazer churrasco. Tu sabe se tu gosta de churrasco? Eu disse, não, eu pensava que todo mundo gosta de churrasco. Tu viu que ele está usando aparelho? Nem carne que vai comer. Lembrei, né? Foi sushi. Falei, mais fácil sushi. Aí que eu tive a decepção, fui no It's Fine, né? Que é sushi. Aí 1 quilo, meu irmão, eu fiquei decepcionado que lá você bota o balde assim, de sushi lá. Claro, não é tão barato assim, mas você come à vontade como se fosse rodízio. Comprei rodízio de carne, de pizza, até rodízio de sushi. E eu fui aqui e sushi, só isso. Também é bom saber que o que você plantou não vai voltar vazio. Deus ele vai transformar aquilo, e vai transformar e vai trabalhar dentro de você, para saber que, poxa, eu fiz um bolo, o pastor Cleber de chocolate. Mas eu não perguntei para ele se ele gosta de chocolate. Às vezes ele gosta de laranja, de baunilha, ou simplesmente um bolo de macaxeira, que é muito bom. Macaxeira com queijo e coco. Então muitas vezes você tem que na busca da oração, do jejum, que você vai descobrir o que Deus quer de você. Saber que você pode fazer e reconhecer que na caminhada você vai ter tribulação, você vai ter um pouco de dificuldade, mas de saber que Ele vai fazer você crescer, né, nessa caminhada, para não desistir e permanecer nessa caminhada, que é sobre modo excelente. Amém? Terceiro, e já posso ir concluindo, não retroceder. Hebreus 10, se não puder projetar, Hebreus 10, 38 e 39. E vamos ler juntos. Mas o meu justo, contudo, não me agradarei dele. Nós preservação do Evangelho. Coisa linda, né? A gente vê que o futuro está garantido, né? Pô, em casa e a galerazinha aqui do Ministério Infantil, do grupo infantil, que sejam mais apaixonados pelo Senhor do que nós nessa época. Que nós possamos sim fazer uma grande diferença e realmente chegar com todo o poder que o Senhor nos dá para saquear a fé e povoar o céu. Você, esse agente de Deus, estabelecido aqui nessa igreja, como agente de Deus, como soldados, como soldado mesmo, e ele diz, não, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, eu já não for faz, meu irmão, do seu jeito, é o Senhor que me usa, sem mim nada vocês podem fazer. Não retroceda, avante para o alvo, avance para o alvo. O nosso prêmio é Cristo. Tem um pastor que conta que teve um sonho, uma visão, que ele viu como se fosse um grande armazém, um armazém muito grande. Não tem aqueles paletes, aquelas enormes armários altos, e ele falou, olha, aqui
presentes para aqueles que me buscam, que oram, que jejuam. E ele perguntou, mas para esse ano que está com, digamos, com a empilhadeira, botando os presentes na árvore. E aquele lá em cima, aqueles lá no alto, aqueles ali, é um grande presente, é que o povo ainda não pediu, está preparado para entregar. Mas ninguém pediu. Está preparado para entregar para o Silvano, o Rodinaldo, o Dionísio, o irmão que eu conheço, a Mirella. Está preparado para entregar para você, para a Vanessa, para você. Mas você não tem pedido como tem que ser. Você não tem pedido como sem mim nada poder fazer. Não só pelo nosso deleite, vamos deleitar, mas não só pelo nosso deleite, mas para que outros possam viver. Para que outros possam ter essa mesma possibilidade de conhecer a Cristo e viver essa vida extraordinária na presença do Senhor. O Dionísio falando aqui, né, que depois que ele se alinhou, que ele entendeu e que ele começou a andar, ouvir e obedecer, uma coisa muitas vezes você ouve, como eu também ouço, mas muitas vezes, opa, não é para mim, é para o outro, e é para você. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, quando você descobrir que sem Ele nada pode fazer, que sem Ele você tudo pode, com Ele você tudo pode fazer. Porque Ele que lhe chamou, Ele vai lhe capacitar para viver esse novo Senhor. E vamos nessa, meu irmão, vamos procurar essa mansão celestial, vamos povoar mesmo o céu e saquear o inferno. Vamos tirar muitas pessoas da garra do inimigo. Muitas pessoas estão que nem o boi, o bicho vai para o matador sem saber para onde vai, né? E é você. A Bíblia diz que se você, eu não lembro de outro pastor, se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Acho que é Tiago. Se você sabe fazer o bem e não faz, meu irmão, eu e você estamos pecando. Então faça, nem que seja levar um chá para o seu vizinho, levar um bolo, levar um irmão, precisa ir. Às vezes aqui no Brasil é muito certo, como o pastor falou, o povo é muito fechado. Aqui às vezes eu estava aqui na casa da minha tinha um barco para carregar. Carrado de barco, pensei, ah, menino, tá bom, terminava ali. Aqui, lá os outros dizem, poxa, terminar teu carrego meu também. É quase isso. Mas é um povo que precisa das orações também, dos brasileiros, né? Que aí fica fazendo que eles levaram o nosso ouro, então vamos buscar de volta. E é uma história antiga que os povos levaram o nosso. Irmãos, então é isso. Eu creio que o Senhor possa colocando no seu coração que você já é salvo, que você já é escolhido, que você já é amado, e uma vez salvo, uma vez servo. E esse serviço, não olhe, se você olhar para o irmão que está do lado, você vai dizer, irmão, como é que nós vamos fazer? Vai fazer, faz tu não. Dizer, irmão, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer junto, vamos caminhar junto, vamos dar as mãos, vamos buscar fazer do Senhor essa vontade que é boa, perfeita e agradável, essa vontade que vai te tirar da zona de conforto. O nosso corpo, por natureza, ele quer estar quietinho ali, né? Quer estar, principalmente eu acho que os homens são mais assim, a mulher é muito mais, mas as mulheres, principalmente na Portugal também, quando a gente vai fazer os congressos, negócios da mulher são mais e vão mais longe. Os homens ainda estão engateando, nós estamos fazendo também, né? Falta fazer lá o culto dos homens, já fizemos, mas o serviço ele tem que dar no braço naquele local. Eu sei que ele tem dado graça aqui também, no Ouro Verde, com essa igreja já estabelecida, com esse corpo de Cristo. E saber que esse banco vazio aí é responsabilidade também sua. Né? Eu fiquei feliz quando a Ada disse que conheceu o presidente dela do evento evangelístico. Opa, qualquer coisa, moça, porque ele se preocupa com gente. Vai se preocupar com isso, se preocupa com gente. Vai se preocupar de cuidar de quem tem que colocar ao lado dela para o resto da vida. Então eu creio que o Senhor Jesus ele quer e vai fazer
através de você. Por favor, não diga que você não tem capacidade, pelo contrário, você é um dunamis, você é uma dinamite na mão do Senhor. É melhor que os mísseis da Rússia, da Ucrânia, de Israel, porque eles lá eles podem matar pessoas, você pode trazer vida, e através de uma vida, pode trazer multidão para o Senhor. Então, não se deixe acomodar, não se deixe dormir, não se deixe ser esse crente passivo. Não pense você em ser morno, porque você vai ser limitado, não, mas pense em ser esse sal, essa luz, para esse bairro, para essa cidade, e para o Senhor Jesus me conduzir. Amém. Agradeço pela oportunidade, que o Senhor continue usando vocês como leve e fácil instrumentos de fácil manejo na mão do Senhor. Amém. Que Deus possa estar mexendo no seu coração. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Deus possa estar caminhando todos os dias com força e o poder do amém. Glória a Deus, meus irmãos. Uma vez salvo, sempre servo. Uma vez servo, irmãos. Jesus não desceu do céu para nos fazer senhores, para nos mostrar como ser deuses, mas sim para sermos servos. Eu e você somos um trem em viagem, em 2 trilhos, na fé e na ação. Amém, irmãos? Por isso que Deus cada dia acrescenta na sua vida, em nome de Jesus. Sai daqui com esse pensamento: Deus tem algo comigo. Amém. Eu posso fazer algo. Porque, irmãos, se Deus está fazendo lá em Portugal, que é difícil, imagine, irmão. Imagine, aqui nós reagimos todo jeito, não dá nem moral. Trata igual um cachorro mesmo. Não, o cachorro lá é mais valorizado. Sim. Irmãos. E aqui nós estamos na bênção. E eu creio, irmãos, que assim como aquele alarme tocou no celular de cada o outro veio vai ouvir, irmãos, um alarme de uma igreja apaixonada por Deus, por Jesus, e vai tocar, irmãos, celular em toda casa do Ouro Verde, amém? Amém! Vamos ficar em pé com Jesus.